Convidamos para a terceira palestra desta manhã com o tema Saúde Mental e Pornografia, com o professor mestre Luiz Antônio da Silva. Formado em Psicologia pela Universidade de São Marcos, em 1994, e pós-graduado com MBA em Gestão Empresarial pela Uninove, em 2009. Mestre com formação multidisciplinar em Administração, Comunicação e Educação pela Universidade de São Marcos, em maio de 2012. Pós-graduado em Psicanálise em 2023 e em Terapia Familiar Sistêmica em 2018. E docente pelo Cefatef. Com a palavra, o professor mestre Luiz Antônio da Silva. Obrigado. Bom dia a todos e a todas novamente. Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Eu acho que eu fiquei com o melhor e o pior tema, né? Porque, assim, eu vou contar uma historinha para que vocês entendam a linha de raciocínio. E, curiosamente, eu fui pela pornografia justamente pela questão da adultização, que é o Paulo que vem em seguida. E aí, assim, uma das coisas que não está no meu currículo, eu não sei se a maioria de vocês me conhecem ou não, mas, assim, a minha especialização, a primeira delas, eu sou acompanhante terapêutico. E o meu mestrado multidisciplinar é em trajetória social e política de pessoas com deficiência e as políticas públicas da cidade de São Paulo. E eu vou falar de pornografia. Como é que eu vou falar de pornografia e todos vocês esperam que eu chegue aqui agora e fale assim, pornografia é a pior coisa que existe. E aí eu vou ser igual a todo mundo. Trabalhem com uma pessoa com deficiência. Rompam barreiras, e aí vocês vão se questionar o que é uma pornografia. E aí eu comecei a construir o trabalho de hoje, porque quando surgiu a história da adultização, e assim, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi mestrado, porque você aprende a fazer pesquisa e você fala assim, o que você lê, o que você sabe não é necessariamente isso, pode ser totalmente o contrário disso, e você tira uma nova conclusão sobre isso. E aí, quando surgiu, e é uma fala que foi muito dita aqui hoje, e com razão, né, assim, depois que surgiu o papo da adultização, tiveram uma série de denúncias. Legal, concordo. Mas se antes não tinha, ninguém falou, ninguém viu, eu não sei quem são essas duas pessoas que estão presas, não a conheço, não quero saber, e nunca vi o vídeo que eles produziram. Mas a minha pergunta sempre foi a seguinte, alguém viu o vídeo? E não foi... Porque quando a gente fala de pornografia, de adultização, a gente imagina, como a Graça colocou muito bem, a pessoa que está atrás da internet como um perverso, é o velho do saco preto que vai me levar embora, não é? É o abusador, aquela pessoa que vai para cima, todo malévolo, né? Seja lá quem for, e é alguém, e eu gosto muito de dizer isso, alguém como eu. Curso superior, formado, né? Casado, com filho, seja lá o que for, eu estou no padrão. Eu não sou esse monstro, mas eu estou olhando um vídeo que este vídeo me gera uma série de coisas. Faz sentido isso? Então, a minha pergunta foi, né, assim, alguém viu, e por que ninguém nunca denunciou? Por que ninguém nunca foi lá no Conselho Tutelar e falou, olha, estão usando essas crianças para prostituição e blá, blá, blá. Ninguém fez isso. Todo mundo ficou quieto, vendo como a gente sempre fez. Porque a gente foi conivente. E aí eu tenho uma amiga que eu adoro muito, e ela uma vez, psicanalista, e ela disse o seguinte, no meio, não lembro da conversa, ela falou assim, a língua portuguesa é sexualizada. Eu falei, faz sentido. E o meu trabalho hoje fala sobre isso. Meu tema, né, o meu eixo é saúde mental e pornografia, e eu escolhi falar sobre saúde mental, sexualidade e pornografia. Reflexões sobre o imaginário brasileiro. O que vem por aí? Lembra que quando eu estava lá em cima, eu falei assim, vou fazer todo mundo pensar, né? Então, vamos pensar. Basicamente, temos a questão da saúde mental, como foi muito bem dito aqui, né, desde o começo. Saúde mental é um conjunto de fatores que envolvem questões biopsicossociais. Ninguém tem saúde mental. O que vai mais dor ou menos dor? Escolhe se eu vou tomar uma caixa de Rivotril ou se eu vou passar bem sem nada disso. Isso é a saúde mental, estar bem comigo mesmo.
Quando a gente vai falar de pornografia, a pornografia não é o problema. Né? Até porque a pornografia, e aí eu fui mais detalhado até, né? Assim, a pornografia é um comportamento, eu estou vendo. O problema é o que me leva a ver ou usar a pornografia. Eu não estou condenando pornografia aqui. Então, a compulsão, como foi bem dito aqui, né? O que está por trás dessa minha saúde ou não saúde, que me faz buscar imagens, textos, vídeos, seja lá o que for, para ter um tipo de prazer, não necessariamente excitação, tá? Ela vai me excitar, não sexualmente, mas ela vai me gerar um prazer. Então, está lá o texto dizendo que é saúde mental, pornografia, é um fenômeno cultural, ela sempre existiu, existe há séculos, e existe desde quando o homem é homem. A diferença é a importância que eu estou dando para essa pornografia, o quanto eu condeno a pornografia. Por isso que eu falei, é esperado aqui que eu digo que pornografia não é legal. Mas como é que quando eu chego num consultório, e assim, acho que alguém sabe, vocês sabem, né? Ou quem não sabe, o que é o trabalho do acompanhante terapêutico? Eu tenho um paciente, a minha especialização é morar com o paciente. E esse paciente apresenta algumas características, na maioria das vezes, ligadas às questões sexuais, em que a gente tem que ajudar o paciente a resolver. Outro dia eu estava atendendo e eu falei para a mãe, né? Assim, olha, não, porque quando a gente vai num prostíbulo, a mãe falou, você vai junto? Eu falei, vou. Ela entendeu que eu entrava junto. Não, eu tenho que ir. Ele tem necessidades sexuais, ele precisa disso. Então, ele vai trazer para a questão, no meu trabalho, eu tenho que ir com ele e tentar fazer com que ele tenha a melhor vida possível, inclusive sexual, que vai passar pela sexualidade, inclusive pela pornografia. Então, quando eu estou no atendimento, não só no acompanhamento, mas também na clínica, e por isso que quando a professora falou, né, assim, não trazem no consultório, trazem. E não são só homens. São mulheres que falam de pornografia. Então mulher também fala, mulher também vê vídeo, mulher também se vicia, mas a mulher não pode admitir que eu fico lá vendo vídeo para me masturbar. Gente, assim, é terrível, tá? Porque quando entra no vício, por isso que o problema não é a pornografia, é o que está por trás. O que está me levando a ver vídeos direto para ter prazer e me excitar, até que chega uma hora que eu não aguento mais, então eu consumo demais pornografia. Nesse caso, a minha saúde mental está comprometida. Até aqui a gente está tudo bem? Então, o problema não é a pornografia, é como ela é usada. Então, ela não pode ser condenável. Aliás, ela vira até um acessório dentro da própria psicoterapia ou da terapia sexual. Eu preciso disso para que o paciente tenha estímulos ou complemente a vida dele da maneira que ele quiser. Então, está aí as definições. Vamos lá, porque o assunto fica interessante. E aí, a pornografia por si só não é o problema, já falei, é a distorção da realidade. Como a Graça falou muito bem, a professora Graça, é quando eu começo a ver a pornografia e eu digo que isso é a minha realidade. Né? O professor Paulo e a professora Graça, quando eu dou uma aula, falam muito bem isso, né? Eu vejo aquele sexo maravilhoso, né? Aquela rigidez toda, aí eu vou para o meu ato sexual, 3 minutos, uma ejaculação rápida, e eu falo assim, não funcionou. Aí vou para o Viagra, outros medicamentos, seja lá o que for, e eu começo a consumir mais pornografia, muito mais para alimentar a minha mente do que efetivamente para alimentar a minha satisfação sexual. Então, ela passa a comprometer e eu tenho uma distorção de realidade entre o que eu vejo e o que está acontecendo comigo. Essas são as questões de saúde mental com pornografia. Mas, Luiz, onde você quer chegar? Eu quero chegar que a pornografia é a junção de palavras de prostituta ou mulher da vida, que vem do grego, que significa se vender. E grafia porque ele é desenhado. Para quem conhece um pouco de história, aqui no Brasil a gente teve uma pessoa chamado Carlos Zéfiro, para quem já ouviu falar, não é, professor Paulo, que fazia desenhos eróticos e vendia. Sou velhinho, vendia em banca de jornal, era preto e branco e era desenhado as pessoas fazendo sexo, mas muito rudimentar. Então faz parte da cultura brasileira a questão da prostituição, isso é antigo. A questão da pornografia, isso também é antigo. E aí, claro, eu fui atrás da etimologia da prostituta, que vem se vender, expor publicamente. Então, pornografia
é aquilo que está descrito e que eu mostro para o outro. Até aí, tudo bem, preciso de água, que a voz fica seca. E aí, o que a gente começa a pensar, principalmente para quem é psicólogo aqui? Que a pornografia, enquanto objeto, se eu coloco assim, é aquilo que eu materializo sobre um desejo. Então, eu imagino uma cena qualquer e eu transmito essa cena para o papel, hoje para um vídeo. Uma cena de um casal transando na praia, uma cena de um casal, o marido chegando em casa, a esposa toda bonita para ele, enfim, tal. Na cabeça de vocês começaram a construir uma série de imagens. Bem-vindo à pornografia. É isso. É quando eu começo a dar vida à imaginação. O que a gente tem sobre saúde mental ou falta de saúde mental nesse caso? Quem acaba tendo um transtorno, ele pega essa imagem que foi criada, ou ele leva, por um lado, que eu vou chamar de bom ou positivo, e isso se torna prazeroso, ou isso se torna um prazer doentio. Ele começa a acreditar que essa cena tem que acontecer desta maneira. Então, é isso que acontece na cabeça de uma pessoa quando ela pensa em pornografia. Faz parte do nosso imaginário. E isso vai depender muito de como a minha mente está criada em relação a fantasias ou desejos, não necessariamente sexuais. Porque é fantasioso a pornografia. Ela geralmente está associado ao sexo em si, mas é um desejo. Eu crio uma imagem, isso me gera uma excitação e eu levo a um pensamento que eu quero concretizar ou não. E quando eu estou num relacionamento, eu crio fantasias pornográficas para que esse desejo aconteça. Dentre as muitas teorias, né, o fechar o olho enquanto transa é exatamente viajar na fantasia para que o desejo aconteça, né? Então, eu tenho aí o que é explícito, o que é passado e o que é fantasioso. E isso vem para o consultório. Então, quando o paciente vira para mim e fala assim, Luiz, aconteceu em algumas sessões, né, assim, eu não consigo, a minha esposa não dá o prazer que eu queria, a gente nem consegue falar sobre isso. E aí, claro, por quê? Porque para ela isso é um tabu. Porque eu gosto de um sexo diferente. Gente, vão criando essas imagens na cabeça. Quando fala em sexo diferente, o que você imagina? Né? Tá lá pregado na cruz, o chicote, o outro se arrastando, seja lá o que for. Aí ele olhou para mim e falou assim, Luiz, não é nada disso. Eu falei, tá, então o que é? Aí ele explicou como gostava, tá? Eu falei assim, bom, como é que você resolve isso? Eu vejo o vídeo. Gente, vão construindo isso na cabeça, porque é assim que acontece. Vejo o vídeo. Quando? Todo dia. Quando? Durante o dia. Aí, quem não é profissional já fica pensando assim, o cara é um tarado. Ele consome pornografia o tempo todo e ele não consegue ter mais prazer ou excitação. E não é nada disso. Ele usa o vídeo como uma distração, ele tem a excitação e ele vai e transa do jeito que a mulher sabe. Precisa conversar com a sua esposa, é isso que a gente fala na terapia. Conversou, né? Está indo bem. Então, é o consumo, é o excesso. Eu pego essa minha fantasia, vejo alguém fazendo e quero concretizar. Ou vejo, imagino e concretizo. Passa por aí. E aonde você quer chegar, Luiz? Eu quero chegar que no contexto brasileiro, a nossa língua ela traz essas questões da sexualização da língua, que leva a esse imaginário da prostituição e leva ao imaginário também da pornografia. Então, a língua portuguesa no Brasil é rica em piadas de duplos sentidos e gírias. Isso normaliza o discurso sexual e incorpora no nosso dia a dia em músicas, humor e conversas informais. O tempo todo a gente viu isso. Por isso que eu falei, não é novidade a questão da adultização. A gente já sabia disso. Está na nossa linguagem, está no nosso dia a dia. Exemplo disso, ontem a gente estava com os amigos em casa, exemplo disso, show da Xuxa. Né? Banheiro do Gugu. Faz parte, sempre fez parte. Mas também está na língua.
Então, pornografia e cultura do tudo pode, o acesso irrestrito se mistura com uma cultura permissiva. A gente vê isso, principalmente pensando em Brasil colônia, a gente tinha isso sobre as mulatas, a maneira que rebola, né? A gente tem tudo isso acontecendo. Pornografia passa a ser fonte de educação sexual informal, e aí presta atenção que está entre aspas, né? Porque assim, eu vou sexualizando a língua, a palavra, isso vai se tornando, claro, lembra da questão da imagem que vocês construíram na cabeça? Isso vai dependendo das informações e como eu fui criado. Como a própria Graça falou, né, assim, como que a minha educação sexual foi surgindo para que eu crie ou não uma mente muito mais pornográfica ou uma mente menos pornográfica, né? Então, o problema é a falta de contexto, não há espaço para conceitos como consentimento, comunicação e intimidade emocional. Eu simplesmente vou falando sem saber o que o outro tem de conhecimento, de cultura sobre a língua ou como ele interpreta a língua. Então, e aí a linguagem e a cultura facilitam a inserção da pornografia no nosso contexto. Palavras que escutamos e falamos. Dar sopa. Frase de duplo sentido. Eu estou vendo todo mundo balançando a cabecinha assim, nossa, faz parte da cultura? Faz. Eu posso falar assim, você está dando sopa hoje, né? Aonde isso vira um contexto pornográfico? Na minha mente. Porque para o outro, está de boa. Ser um pedaço de mau caminho. Eu queria saber o que era um bom caminho, porque eu adoro andar no mau caminho, porque o bom caminho deve ser chato, né? O caminho de viver, aprender, dependendo de quem tem a sexualização em mente, pedaço de mau caminho, já sabe que vai desvirtuar. Então, faz parte da nossa linguagem. E olha que interessante, eu vou contar uma história que eu não gosto, mas, aliás, se puderem, está tendo uma série na Netflix chamada Psico, não sei se alguém já viu, conta a história sobre o tráfico de meninas na região norte, em Belém do Pará. Assistam. Psico. Assistam, por favor. Né? Até a semana passada, retrasada, estava no número 1 na Netflix no mundo, porque fala sobre o tráfico de meninas. E o que eu vou contar é sobre isso. Por isso que esse tema me chamou a atenção. Eu fui fazer um trabalho quase na Ilha do Marajó, e não sei por que a empresa acabou me mandando de carro, estava eu e uma amiga, uma consultora comigo, mandou de carro e não de barco, porque lá a gente não anda de carro, a gente anda de barco. E aí, essa minha amiga estava conversando com o motorista, ele falou que já tinha morado em São Paulo, voltou para lá, tal, e ela perguntando de família, tal, tenho filhos, tal, e tenho uma filha. Ela falou, ai, filha, que idade, que legal. Essa minha amiga é super comunicativa. Qual a idade? Ah, ela tem 13 anos. Nossa, super adolescente. Vocês querem que eu termine? E está ficando com os peitinhos. Um pai falando de uma filha. Eu estava no banco de trás. Eu só não matei o cara porque eu estava no meio da floresta amazônica. Eu tinha certeza que eu teria um problema. Eu não ia saber voltar. Mas, para ele, no tom que ele disse, toda a malícia estava na mente desse pai. Então, não é só o que eu digo, é a forma que eu digo. Isso é que toma um tom pornográfico ou não. Então, na saúde mental da pornografia, eu tenho que entender em que contexto que esse indivíduo, ao menos no consultório, ele está trazendo isso. Por que eu estou falando dessa região? Porque para a região norte, para quem conhece, tem a tradição do pai ser o primeiro homem da filha, porque é filha dele. Está na nossa cultura. E isso a gente não fala. Né? A gente esquece, esconde. Para esquecer e esconder, o que a gente cria? O boto cor-de-rosa. Alguém aqui conhece a história do boto? Que na noite de lua cheia, a menina acorda no dia seguinte, toda linda e formosa. O que aconteceu na lua cheia? O boto saiu do mar, da água do rio, foi para o quarto dela e fez a menina ficar linda e formosa. Quem é o boto, gente?
é o pai. Porque eu não posso demonizar este pai. Ele tem que ser bonito e formoso. Ok? Bom, vamos continuar. Deu para ver que eu falei que ia colocar para pensar, né? E aí, nossa, como você é abusada, hein? Nossa, está abusada hoje, né? Eu vou sexualizando a língua, eu vou trazendo esse contexto de duplo sentido. Você está gostosa, hein? E aí eu vou cada vez mais usando a língua para que esse indivíduo, na minha conotação, entre ou não no que eu quero que ele induza, né? Se eu virar e falar assim, nossa, Vanessa, está gostosa hoje, né? A Vanessa é minha amiga, tá, gente? Aí você fala assim, gostosa, hein? Acabou. Tem permissão? Não, ela não deu permissão. Não é? Essa é a diferença, por isso que eu, né, da preocupação. Vamos lá. Para por aí? Não, não para por aí. É uma tendência nossa questionar ou criticar aquilo que é explícito da língua, do que fala sobre a sexualização dela e a questão da pornografia. E para onde que a gente vai? Para o funk. Né? Quer coisa mais explícita do que o funk? Né? Para quem estuda, gente, particularmente, o dia que eu fui estudar um pouco e conhecer, faz todo sentido. Não estou questionando se é certo ou errado, mas em termos de língua e linguagem, faz sentido. Ok? A primeira vez que eu conheci o funk, eu subi no morro do Rio de Janeiro e falei, gente, coisa linda, a letra, né? Aí essa letra, como é uma língua viva, ela vai tomando a conotação do ambiente em que ela acontece. E quais são as letras que a gente escuta? Olha os nomes, né? A pornografia aqui, de novo, eu vou interpretar conforme a minha mentalidade, tá? Senta em mim, xerecão. Nem sei como canta isso, tá, gente? Mas deve fazer sentido. Pepeca do mal, meiota, vai perereca, rabetão, toma bumbum, aquecimento, senta, senta suave, sacanagem liberada, deu onda, mama eu e meus amigos. Eu lendo aqui, faz sentido. Para quem ouve, está no mundo, participa, isso acaba tendo essa conotação da pornografia. Porque eu falei no começo, existe uma tendência da gente demonizar o outro, mas a gente não vê o quanto isso faz parte da nossa realidade. Luiz, isso não faria parte da minha realidade. Desde que eu cavalgasse toda noite por uma estrada colorida, pegar seu pelo como açoite na minha noite mais a perdida, em minha mão mais atrevida, vou me agarrar aos teus cabelos para não cair do seu galope, vou atender aos seus apelos para te encontrar no meu abraço. Quando que Roberto Carlos teria pornografia? Do que ele está falando, gente? De um ato sexual. Alguém duvida? Por que para ele não é pornográfico? Porque é Roberto Carlos. Mas o funk não pode. Né? Porque o funk é proibidão, o funk está explícito. Aqui não está. Lembra que eu falei da língua ser sexualizada? A hora que a gente começa a analisar letras de música, ela pode não ser explícita, mas ela é subjetiva. Então, a questão, quando fala da pornografia, por isso que eu falei, a pornografia não é o problema, é a demonstração de um sintoma. É como eu interpreto isso. E, particularmente, quando a gente fala de Roberto Carlos, depois que me chamou a atenção da letra dele, quando ele fala sobre esse homem sou eu. Alguém já prestou atenção na letra? Alguém aqui trabalha com mulheres em situação de violência? O que elas escutam do marido? Eu sei cuidar de você, eu sou o melhor homem, não existe ninguém melhor do que eu. É a letra mais abusiva que pode ter uma relação. Mas é Roberto Carlos. Tudo pode. Eu não vou ver maldade na letra dele.
Mas a letra não tem maldade. Aonde vai estar a maldade? Na minha mente. Paramos por aí? Não. O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Para quem teve a oportunidade de ler, tem uma releitura muito interessante, recente, que ele faz, a escritora faz uma releitura com análise dos temas. E eu lembro quando eu li o Cortiço a primeira vez, me chamava muito a atenção da pombinha. A mente de vocês já viajaram, né? Quando a gente fala de pombinha, quem era a pombinha no Cortiço? A menina bonita, linda e formosa. A pombinha era a menina virgem. Então, na nossa história, na nossa cultura, e a gente estuda isso para o vestibular, a gente perde o contexto histórico de quando o Aloysio Azevedo está escrevendo isso. Ele está falando isso especificamente sobre o Rio de Janeiro. Ele fala sobre um cortiço, sobre a vida viva deste cortiço. Gente, se alguém não leu, leiam. O livro é bonito. Ele tem história, ele conta de um lugar e ele conta das pessoas deste lugar. Ele conta do português, ele conta do João Baiano, ele conta da Rita Baiana, ele conta da Pombinha. Então, o cortiço é um lugar vivo. Mas também tem essa conotação, acabou cobrindo aqui, depois o Eugênio, se pedirem, pode pedir que ele passa para vocês. Mas, assim, ele vai falar da Rita Baiana, a personificação da sexualidade, do instinto sexual do livro. A hora que eu falo em Rita Baiana, aquela mulher de ancas largas, com peitos à mostra, eu já começo a criar no meu imaginário a fantasia que vira pornografia. É essa a ideia. Tem maldade nesse livro? Não. Mas faz parte da nossa cultura, faz parte da língua. Então, né, acabou cobrindo aí, eu vou falar da própria pombinha, né? O exposto extrêmulo é a manifestação da sexualidade natural, a pombinha é explícita, carregada de metáforas que sugerem a fragilidade sexual que a tornará vulnerável à experiência traumática. Quem vai matar a pombinha? Né? Quem vai dominar a pombinha? Eu estou falando de dominar uma menina que ainda é virgem. Então, isso faz parte da nossa cultura. O ambiente do cortiço como um corpo vivo, e aí é onde eu quero, não sei quanto tempo eu tenho, mas é efetivamente encerrar, deu tempo, ó. A minha linha de raciocínio é que, assim, independente do tema pornografia, quando usado de uma maneira como fuga, e ela se torna uma compulsão, ou ela se torna um escape, ela se torna doentia. Quando eu uso a pornografia de uma maneira, de um contexto social e cultural, ela ganha vida. Em nenhum momento do livro você vê essa questão da pornografia como uma maldade. Aliás, você entra nos personagens e você vê o encantamento da fala. Então, é entender que a pornografia, por si só, ela não é ruim, ela está demonstrando que existe um sintoma, mas ela pode trazer, como um organismo vivo, algo que faz parte da minha vida. Voltando ao meu trabalho de acompanhamento terapêutico, eu preciso de pornografia, porque é a única maneira do meu paciente, que às vezes não sai de casa, poder desenvolver a fantasia dele. Então, ela não pode ser demonizada. Ela tem que ser usada dentro de um contexto que traga bem-estar para esse indivíduo, desde que ele não sofra. Essa é a questão e da diferença entre estar bem de saúde mental ou não estar bem de saúde mental. Em qual contexto, em qual lugar essa pornografia está existindo. Se ela é vista como maldade, perversão, porque eu estou vendo o vídeo de uma criança e eu quero dominar essa criança, aí sim eu tenho um problema. Se eu vejo que tem uma criança e não deve estar, então eu devo denunciar. Porque se eu fico quieto, eu estou sendo conivente. Tudo bem? Obrigado. Espero ter feito pensar que era este o propósito. Até mais.